irmãos, estamos dando início a mais uma aula do curso avançado em Teologia do CETAD, disciplina de Hermenêutica Bíblica 2. Já estudamos as duas primeiras lições do nosso livro-texto. Nosso livro-texto é Princípios de Interpretação Bíblica, um livro excelente que trata da hermenêutica, diretrizes e princípios para a interpretação bíblica. Na lição de hoje, vamos estudar a lição 3, que tem como título o alvo da interpretação bíblica. Quando a gente vai ler as Escrituras, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso alvo? Então, já aprendemos nas lições anteriores que o intérprete deve ser uma pessoa piedosa, deve ser uma pessoa diligente. A gente até falou orare et labutare, né? Nós precisamos estudar, precisamos ler, estudar, para tentar compreender, interpretar corretamente, e precisamos da iluminação do Espírito Santo, para que ele faça a gente entender aquilo que está revelado nas Escrituras. Então, temos que ser diligente, tanto no estudo, como também diligente na oração, né? E devemos também, irmãos, crer que as Escrituras são divinamente inspiradas. A Bíblia é a palavra de Deus. Devemos ter respeito ao ler a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro qualquer. É claro que ninguém vai idolatrar a Bíblia, ninguém vai transformar a Bíblia em um Deus. Nosso Deus é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele se revelou através das Escrituras, e a Bíblia é um livro humano e divino ao mesmo tempo, como estudamos na aula anterior. Então, temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo assim, tudo isso ainda não é suficiente se não procurarmos saber o único sentido do texto bíblico. Qual é o único sentido de um texto que você lê lá na sua Bíblia? O único sentido é aquele sentido original pretendido pelo autor, pelo escritor bíblico. Qualquer pessoa, irmãos, quando vai escrever um livro, quando ela escreve lá um parágrafo, quando ela escreve um capítulo, quando ela escreve lá um texto, né, do seu livro, ela tem uma intenção. Ela tem a intenção de comunicar algo. Ela tem a intenção de comunicar alguma mensagem. E nós, como leitores, devemos ler o texto bíblico com esse alvo em mente, tendo como objetivo procurar, garimpar, vamos dizer assim, procurar achar, encontrar esse sentido original pretendido pelo autor. Nós não podemos colocar palavras na boca do escritor bíblico, nós não podemos dizer que a Bíblia diz uma coisa sem a Bíblia dizer aquilo. Nós não podemos nem acrescentar, nem diminuir, mas temos que ter uma compreensão exata. Então, temos aqui nessa ilustração do nosso livro-texto sobre o alvo da interpretação bíblica, e sabemos que o nosso alvo deve ser a busca do significado do texto pretendido pelo autor, mas, infelizmente, irmãos, tem muitos leitores da Bíblia que ficam procurando outros significados, como um significado mais espiritual, um significado alegórico, algo que esteja nas entrelinhas, Outro busca um significado mais racional, aquilo que comporta na nossa razão, aquilo que está de acordo com a nossa razão, Então, por isso que não crê em milagre, etc. E outros buscam um significado mais tradicional, aquilo que a igreja diz. O que é que a igreja diz? Então, a Bíblia deve dizer o que a igreja diz. Então, eu vou buscar na leitura bíblica confirmação daquilo que a minha igreja diz. Então, são três alvos equivocados no processo de interpretação bíblica. Na Bíblia, na leitura bíblica, devemos buscar o significado original pretendido pelo autor. Então, não é
não é a igreja quem diz o que a Bíblia revela, né? Mas é a Bíblia que é a autoridade maior. É a Bíblia quem diz o que a igreja deve ensinar. Então, nós vamos estudar aqui alguns alvos errados na interpretação bíblica cometido pelos judeus e também outros equívocos de interpretação cometidos pela igreja, né, pela cristandade, vamos dizer assim, de modo geral, pelos cristãos de modo geral. Então, nós vamos observar que essa busca desse significado alegórico, mais espiritual, um significado mais racional, um significado mais tradicional, esses erros, esses alvos errados, eram cometidos, irmãos, estabelecidos tanto pelos judeus, como também pelos cristãos, Então, um dos alvos errados na interpretação judaica, uma das coisas equivocadas que eles cometiam, era tentar buscar um significado mais espiritual, um significado além daquilo que estava revelado no texto. Então, os mestres da lei, principalmente os escribas e fariseus da época de Jesus, eles acreditavam que cada pormenor do texto bíblico continha um significado secreto, além de seu sentido natural. Então, ele, quando lia um texto, lia uma narrativa, uma parábola, qualquer texto, ele ficava buscando chifre em cabeça de cavalo, para achar que até as vírgulas têm um significado espiritual, cada palavra, cada coisa, cada detalhe da história simbolizava alguma coisa. Esses estudiosos, exageradamente zelosos, especulavam sobre possíveis verdades ocultas, baseadas nos pontos incidentais da gramática, tais como o valor numérico por letra das palavras individuais. E aí tem gente, na época dos judeus não tinha isso, mas já na época agora, né, da cristandade, quantas pessoas já fizeram tanto cálculo para achar o número 666 em todo o mundo? Fica juntando palavras, buscando palavras, e cada letra da palavra simboliza um número, e soma daqui, trás para frente, e vai não sei de quê, aí dá o número 666, e tantos anticristos já propuseram aí. Então, esse tipo, irmãos, de visão, de procurar chifre em cabeça de cavalo, isso não vamos dizer assim, correto. Aparentemente, tem até um ar, assim, de piedade, né? Aparentemente, parece até que não, porque a pessoa está cavando fundo, vai buscar um significado mais profundo, porque essa pessoa tem muita intimidade com Deus. Irmãos, muita gente faz isso para manipular, para enganar as pessoas, para fazer as pessoas crerem numa mentira que a Bíblia não diz aquilo, é imaginação da cabeça dele. Assim, eles perdiam de vista a mensagem principal do texto, porque ressaltavam demasiadamente as minúcias, detalhes que não têm importância. Se preocupavam mais com a letra da lei do que com o espírito da lei. Então, você precisa, ao ler um texto bíblico, saber qual é a moral da história, qual é a verdade central, né, que está sendo revelada ali naquele texto, irmãos. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, aquela história que Jesus contou, irmãos, foi apenas para dizer, responder a pergunta que fizeram a ele: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então, Jesus, ao invés de dizer, o seu próximo é qualquer pessoa que precisa da sua ajuda e você pode ajudar. Jesus não disse isso com essas palavras. Jesus preferiu ensinar contando uma história, que foi a parábola do bom samaritano. Mas, infelizmente, tem crentes, irmãos, que enveredam por esse caminho
de um significado mais espiritual, um significado alegórico que está oculto, escondido, e tem irmãos que gostam de umas teorias da conspiração, estão enganando, a verdade foi revelada, ninguém tinha dito isso antes, mas eu descobri, eu orei, fiz uma consagração de 7 dias, e Deus me revelou o que está por trás disso aí. Tudo isso, irmãos, é mera manipulação. Então, tem gente lá que diz a parábola do bom samaritano, o jumento simboliza não sei o quê, os 2 dinheiros simboliza não sei o que mais lá, a hospedaria simboliza não sei quem, Jericó simboliza não sei o quê, o caminho, a estrada não sei o quê, o ladrão é não sei quem. Então, irmãos, não existe isso. Ali, a parábola foi escrita para provar, para responder a pergunta que fizeram a Jesus. Quem é o meu próximo? Tá certo? Então, devemos ter cuidado. Jesus, ele repreendeu os escribas e fariseus, dizendo que eles eram hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, quando a gente, irmãos, perde tempo demais procurando chifre, cabeça de cavalo, quando a gente perde tempo demais tentando rachar cabelo, tentando saber quantos anjos cabem na cabeça do alfinete, a gente deixa de enxergar o que é mais importante, a verdade central revelada no texto bíblico. Então, esse método alegórico de interpretação já era praticado desde a época dos judeus. Outra coisa também, outro erro deles, era buscar um significado oficialmente aceito. Pouco a pouco, as interpretações dos estudiosos das Escrituras eram cristalizadas na forma da lei oral ou da tradição e eram consideradas iguais em autoridade à lei escrita. Então, os livros teológicos dos judeus, que continham os comentários bíblicos, os comentários bíblicos, as interpretações, eles estavam dando tanto valor àquilo, a confissão de fé deles, a declaração de fé deles, elevando aquilo à condição de palavra de Deus. Você, quando estiver lendo lá a sua Bíblia de estudo, irmãos, o texto bíblico, a revelação bíblica, é só o que está lá dentro de cada versículo. Aquelas notas de rodapé, as notas de rodapé lá embaixo da Bíblia, aquilo ali são comentários, são interpretações e comentários feitos por estudiosos, que podem estar certos e podem errar, está sujeito a erro. Aqueles comentários não são palavra de Deus, são interpretações e considerações e comentários a respeito da palavra de Deus. Então, quando a gente vai ler as Escrituras, a gente não pode ir ler as Escrituras e forçar a Bíblia, obrigar a Bíblia a concordar com a interpretação da nossa igreja, da nossa denominação, porque a gente pode errar. A Bíblia sempre está acima. Nós, aqui no Brasil, por exemplo, na Assembleia de Deus, temos a nossa declaração de fé, que foi publicada, se eu não estou enganado, em 2017, 2018, uma coisa assim, e a nossa declaração de fé é uma bênção, são escritos muito importantes, interpretações da forma como a gente vê, enxerga e interpreta muitas doutrinas da Bíblia. Mas a nossa declaração de fé não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia está acima de qualquer livro teológico. Diz Marcos, capítulo 7, versículo 8 a 9. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes atrás fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. A gente sabe, irmãos, que todo lugar tem seus usos e costumes. Toda igreja tem as suas tradições. Todas as igrejas têm os seus costumes, que varia de uma cidade para cidade, de um estado para outro, de um país para outro. Essas tradições, esses costumes,
Isso aí, irmãos, são interpretações humanas, são meras tradições. A gente não pode elevar o nível, uma tradição, ao nível de uma revelação bíblica. Quando você coloca um costume no mesmo patamar de importância da palavra de Deus, você está pecando. Você está diminuindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais importante do que qualquer doutrina ou costume humano. Eu não estou dizendo com isso que os costumes humanos não são importantes. São, isso faz parte da nossa vida, da nossa cultura, é uma coisa natural. Desde que esses costumes não entrem em contradição, não entrem em choque com a palavra de Deus. Desde que a gente não passe a achar que o costume da nossa cidade, do nosso país, da nossa igreja, tem o mesmo valor da Bíblia, que não é. Então, os escribas e fariseus, eles estavam deixando o mandamento de Deus, negligenciando a palavra de Deus em nome da tradição. E Jesus disse: dessa forma, vocês invalidam o mandamento de Deus para guardar a sua tradição. Então, isso temos que ter cuidado com esse significado oficialmente aceito, pela denominação. Todo crente é responsável pelo seu próprio estudo da Bíblia. Os comentários bíblicos e notas de rodapé das Bíblias de estudo, todos esses livros teológicos que a gente compra, que a gente estuda, eles nunca poderão substituir o esforço do estudo pessoal. Temos que ler a Bíblia e interpretá-la, fazer a nossa exegese, tentar compreender o que é que Deus está falando para nós através daquele texto. Por mais que a gente leia os comentários bíblicos, as opiniões dos estudiosos, mas nós precisamos ter a nossa própria opinião. A Bíblia não deve ser lida debaixo do farol artificial do preconceito teológico, como os credos e confissões de fé. Os credos e confissões de fé, ou as declarações de fé, são obras humanas. É uma palavra a respeito de Deus. É um comentário, é uma interpretação a respeito de vários temas. Por mais que essas confissões de fé sejam importantes para nos orientar, para nos ensinar, para nos ajudar na interpretação exata, mas elas nunca podem estar acima da palavra de Deus. Elas não são infalíveis. Tem declarações de fé aí que trazem heresias, que trazem coisas que não têm base bíblica. São distorções da palavra de Deus. Não, mas na igreja permite isso. Mas naquela igreja eles pensam assim. O importante é que a igreja aceita. Não. Se a Bíblia não aceita, então não importa o que a igreja pensa. A Bíblia está acima da igreja. Então, nenhuma autoridade poderá substituir a autoridade das Escrituras. Então, isso é importante, porque muitas vezes, irmãos, ao longo da história da igreja, a gente tem percebido, nesses 2000 e poucos anos de história aqui na Terra, que muitas vezes a igreja inventa, não vou dizer a igreja, algumas igrejas inventam coisas assim absurdas, que ficam ensinando ao povo que aquilo ali não tem nem respaldo na palavra de Deus. Então, entre os judeus, dois alvos errados da interpretação judaica que a gente viu aí. Um é buscar um significado mais espiritual, outro, buscar um significado oficialmente aceito pela denominação, e outro é buscar um significado mais razoável, que combina mais com a nossa razão. Então, essa escola de interpretação bíblica, colocando a razão no trono, no primeiro lugar, surgiu lá na cidade de Alexandria, no Egito. Não é Alexandria aqui no Rio Grande do Norte, não. É Alexandria, no Egito. Foi lá, em Alexandria, irmãos, antes de Cristo, Alexandria era uma das cidades mais intelectuais do mundo. Tinha a maior biblioteca do mundo, estava lá na cidade de Alexandria. Inclusive, foi lá em Alexandria
onde 70 sábios judeus traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Foi lá que eles produziram a Septuaginta. Então, isso foi lá em Alexandria, no Egito. Então, essa escola de interpretação surgiu lá, essa turma lá de sábios, de estudiosos, ficaram intelectualizados demais, e aí, irmãos, começaram a tomar um rumo que não tem a aprovação de Deus, porque eles foram muito influenciados pela filosofia grega, especialmente a de Platão, o platonismo. Platão dizia que o mundo em que vivemos é apenas uma representação do que existe no mundo perfeito das realidades imateriais, ou mundo das ideias, que tudo que você vê simboliza, é apenas uma imagem de algo real que está no mundo das ideias. Na verdade, essa escola de Alexandria, eles queriam fazer um casamento entre a Bíblia e a filosofia grega, né? Queria casar a Bíblia com a filosofia grega. Quando encontrava alguma coisa no Antigo Testamento, e Antigo Testamento porque isso aqui surgiu antes de Cristo. Naquela época, ele só tinha a primeira parte da Bíblia, que era o Antigo Testamento. Então, quando encontrava alguma coisa no Antigo Testamento que discordava da sua filosofia e ofendia sua lógica, não se encaixava, né? Não se encaixava na sua razão, então eles recorriam às interpretações alegóricas, determinadas narrativas, falando de milagres, falando de coisas sobrenaturais que Deus operou. Aí eles tentavam arranjar uma explicação racional para aquilo, e dizia que não existia o milagre, etc. Né? Então, lá no Egito, né, um judeu chamado de Filo, né, e ele ficou conhecido como Filo de Alexandria, justamente porque ele atuava aí nessa cidade de Alexandria, no Egito. Então, Filo de Alexandria foi o principal representante do método alegórico de interpretação. Para Filo, por detrás do sentido literal do texto bíblico, subjaz o sentido alegórico, que é o verdadeiro e mais importante sentido do texto. Aí é que o negócio é complicado, sabe? Esse negócio de alegorizar tudo, irmãos, é complicado. É igual aquela história, né, que às vezes acontece aí nos filmes e nas coisas, aí o camarada flagra a mulher com um amante lá na cama, flagra, aí quando flagra, aí ela e ele, os dois dizem, olha, não é nada disso que você está pensando, não é nada disso que você está vendo, não. Eu tenho uma explicação, eu vou explicar para você, porque não é nada disso que você está vendo, mas o cara está vendo, a realidade é aquela, o cara está vendo ali. Então, não venha querer tapear, arranjar um outro sentido que está escondido, um sentido que está por trás. Então, o Filo de Alexandria, ele desprezava muito o sentido literal do texto. Né? Então, se dizia lá, Jesus andou por cima do mar. Aí não, Jesus não andou por cima do mar, porque senão ele afundava, porque não sei o que. Não, esse mar aí simboliza não sei quem. Esse andar simboliza não sei o que mais lá. Então, o sentido literal do texto não tem importância, porque o verdadeiro e mais importante sentido do texto seria o sentido alegórico. Então, isso é um absurdo, muito grande, né? Um absurdo muito grande. Agora, esses erros, irmãos, de interpretação da Bíblia cometidos pelos judeus, também acabaram sendo também cometidos pelos cristãos ao longo da história eclesiástica. Os irmãos têm alguma pergunta a fazer até aqui? Se tiver, pode perguntar, viu? Podemos continuar? Então, vamos lá. Os alvos errados da interpretação eclesiástica, né?
a igreja, como é que alguns erros, né, ou métodos de interpretação equivocados que a igreja tem praticado ao longo dos anos. É curioso como a interpretação cristã tenha continuado a seguir os mesmos três erros que predominavam na interpretação judaica, porque místicos demasiadamente zelosos da igreja primitiva buscavam níveis mais profundos de significado ao invés de se satisfazerem com a intenção original do autor. Então, o texto estava claro ali, dizendo uma coisa, mas ele ficava procurando chifre em cabeça de cavalo, querendo enxergar naquele texto um significado espiritual, alegórico, né? Um simbolismo que está por trás, nas entrelinhas, né? O que o Deus está querendo dizer com esse versículo não é isso que você está lendo, mas é outra coisa mais profunda. Isso, irmãos, é pura manipulação para enganar os outros. Havia a tendência de avaliar todas as interpretações através de um gabarito doutrinário oficial. Eu achei interessante a expressão desse autor, falando desse gabarito doutrinário oficial, e a gente se lembrou que nas nossas provas objetivas de marcar, antes de corrigir, a gente faz um gabarito, né? A gente responde primeiro a prova ali, é o gabarito oficial, e aí a gente vai corrigir as outras provas de acordo com aquele gabarito. Então, aquele gabarito é que é o certo, né? Como aí as provas de concurso, né? Todas as provas de concurso, o pessoal do concurso libera lá o gabarito com as respostas certas. Então, todo mundo tem que responder certo de acordo com o gabarito. Então, esse gabarito doutrinário oficial é esse significado tradicionalmente aceito pela igreja, né? Pelos credos, as declarações de fé da igreja. A igreja começou a refletir a cultura do seu ambiente e, ao invés de influenciá-la para melhor, a igreja começou a refletir a cultura do seu ambiente, ao invés de influenciar a cultura do ambiente para melhor. A filosofia pagã inundou a igreja medieval e o racionalismo moderno infectou a doutrina cristã moderna. Então, os três mesmos erros cometidos pelos judeus. Então, vamos aqui ao primeiro. Então, no início, e até hoje também muita gente ainda pratica esse método equivocado de interpretação, que é o método alegórico de interpretação. Esse método alegórico de interpretação, ele busca um significado mais espiritual do texto. Aquilo que você lê ali naquele versículo não é nada daquilo que você está pensando. Tem um significado por trás, um significado oculto que você tem que descobrir, né? E aí é só aqueles experts, aqueles que têm mais intimidade com Deus, aqueles mais santos, que têm capacidade de descobrir esse significado secreto e revelar para o povo. Só que eles fazem isso para manipular e disseminar heresia no meio do povo. A igreja do século II ficava confusa quanto aos ensinos do Antigo Testamento. Os pais da igreja resolveram zelosamente fazer do Antigo Testamento um documento cristão. Então, o Clemente de Alexandria, que assim chamado Clemente de Alexandria, embora ele fosse grego, mas ele era chamado Clemente de Alexandria porque ele atuava lá na cidade de Alexandria, no Egito. Ele adotou o método alegórico de interpretação proposto por Filo de Alexandria, alguns séculos antes, lá no judaísmo. Então, Clemente adotou isso também no início da igreja, sendo o primeiro pai da igreja que empregou a alegoria como meio de cristianizar e preservar o Antigo Testamento. Então, tudo quanto era narrativa e história do Antigo Testamento, eles queriam fazer uma interpretação alegórica, dizendo, né, que cada coisa simbolizava isso, aquilo e aquilo outro, e dizia que Jesus estava em tudo quanto era palavra, versículo e coisas desse tipo, né?
Clemente achava que qualquer texto bíblico podia ter até 5 níveis de significado, né? Não é que todo texto tinha 5 níveis de significado. Alguns textos tinham 2, outros 3, outros 4, outros 5, mas o fato é que eles pregavam que tinha mais de um sentido. O texto tinha mais de um sentido. Então, eles diziam que o sentido mais, vamos dizer assim, mais raso, menos importante, é o sentido histórico. É aquilo que você está vendo. É aquela narrativa lá. O pessoal estava lá, né, no dia de Pentecostes, aconteceu lá, o Espírito Santo desceu, eles falaram língua estranha. Então, isso não é muito importante. Aí, um sentido mais profundo é o significado doutrinário, né, que as doutrinas que você pode tirar daí. Aí, um significado mais profundo ainda é o significado profético. Isso se constitui numa profecia, uma revelação profética. Também tinha um significado filosófico e até mesmo um significado místico aqui no topo. À medida que sobe aqui na pirâmide, é mais difícil de enxergar, né, e de apreender esse significado, né? Então, os comuns, os crentes comuns, ficavam aqui no raso, na base da pirâmide, somente no significado histórico e doutrinário, somente para os escolhidos, né, e a nata, né, de privilegiados, é que podia alcançar esses significados mais profundos. Então, irmãos, é muita viagem, é muita imaginação. Esse método alegórico é muita viagem, viajando na maionese mesmo. Então, o Orígenes, né, que era natural, esse sim era natural de Alexandria, ele foi discípulo de Clemente e foi quem mais defendeu e popularizou o método alegórico na época dos pais da igreja. O Clemente foi o pai da criança, mas já herdou lá de filho de Alexandria, mas foi o seu discípulo Orígenes foi quem mais popularizou e disseminou e ensinou esse método alegórico de interpretação no meio da cristandade. Eles acrescentavam um sentido mais profundo, um sentido mais espiritual, além do significado literal e histórico da passagem bíblica. É isso que chamamos de interpretação alegórica, né? Então, esse método alegórico de interpretação leva a uma interpretação alegórica onde despreza-se o sentido literal do texto para ir buscar um sentido oculto, algo escondido que não foi revelado ainda. Então, esse método alegórico de interpretação, ele incorre em 2 erros. Primeiro, a engenhosidade do intérprete substitui a mensagem divina. Porque quando o Espírito Santo inspirou o escritor bíblico, ele tinha uma intenção. Ele tinha a intenção de comunicar uma verdade, de comunicar um princípio. O único significado pretendido pelo autor bíblico. Só que, nesse método alegórico, ficam colocando palavras na boca de Deus. Fica dizendo que a Bíblia diz isso, sem a Bíblia dizer isso. Então, está acrescentando, irmãos. Lá em Apocalipse diz que tanto é pecado você tirar, como também é pecado acrescentar qualquer coisa na revelação bíblica. Então, é muita engenhosidade, muita viagem na maionese, é muita imaginação na cabeça. Esse sistema de interpretação alegórico, ele é muito subjetivo. Cada um dá a interpretação que quer. Tudo vai de acordo com a cabeça. Como diz um ditado aí, cada cabeça é uma sentença. Cada um interpreta do jeito que quer. Sendo que Deus revelou lá na Bíblia somente uma interpretação correta. O alvo da interpretação bíblica é o único significado correto, que é o significado original pretendido pelo autor. Então, esse sistema alegórico de interpretação é muito subjetivo,
o que limita a interpretação e a exposição das Escrituras a uns poucos iluminados, né? A uma elite, a uma natazinha lá de privilegiado que se acha melhor, né, do que os outros, tá certo? Outro alvo errado da interpretação da cristandade aí, que tem cometido ao longo dos séculos, é buscar um significado mais espiritual, enfatizando a experiência mais do que a palavra. O método alegórico caiu em má reputação durante a Reforma Protestante, mas espiritualizar permaneceu sendo método de interpretação bíblica ainda bastante utilizado. Coloca a autoridade da experiência pessoal no mesmo patamar ou acima da revelação bíblica. Então, a experiência, irmãos, ela nunca pode estar no mesmo nível da revelação bíblica e muito menos acima da revelação bíblica. A Bíblia não deve ser julgada pela nossa experiência, mas é a nossa experiência que deve ser julgada pela Bíblia. Entre a experiência e a revelação bíblica, quem tem mais autoridade é a revelação bíblica. Não, pastor, mas aquele irmão, ele viu, aquele irmão fez um milagre, aquele irmão sonhou, aquele irmão ouviu uma voz, aquele irmão fez um milagre e tal. Mas, irmão, se isso é entrar em choque, em contradição com o que está claramente revelado na Bíblia, então isso não é de Deus. Isso não é de Deus, então tem que ter cuidado com as experiências. Nós somos um povo pentecostal, nós cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, nós cremos e experimentamos o poder de Deus, as experiências pessoais com Deus, mas isso, irmãos, não é regra de fé e prática infalível para o crente. A nossa única regra de fé e prática infalível é a Bíblia. Então, essa abordagem mística à interpretação é prima irmã da interpretação alegórica, posto que ambas as abordagens pressupõem e aceitam um segundo significado que é estranho para o significado natural e original pretendido pelo autor. Está enxergando coisa que não existe, está acrescentando algo à revelação da palavra de Deus, o que não é permitido. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos seguir em frente. Outro alvo errado da interpretação eclesiástica, né? Ou seja, outro equívoco de interpretação cometido pelos cristãos ao longo dos séculos e até hoje em dia, é buscar um significado oficialmente aceitável, que é buscar uma interpretação que concorde com a doutrina e os costumes da igreja. Então, a Bíblia tem que se ajoelhar e bater continência para as doutrinas e costumes da igreja, quando deveria ser o contrário. Então, a Bíblia é quem diz o que a igreja deve ensinar, e não o contrário. Então, tem que ter cuidado. Agostinho, que foi um grande teólogo ali do século IV, ele é considerado o pai do método alegórico de interpretação da Bíblia, porque muito mais do que Orígenes, ele praticou e popularizou, influenciou gerações de cristãos com esse método alegórico de interpretação da Bíblia. E aqui o comentarista diz que ele é o pai do método alegórico e o avô das interpretações oficialmente aprovadas empregadas na igreja na Idade Média. Os irmãos sabem que na época da Idade Média, se a Igreja Católica dissesse que pau é pedra e acabou. Todo mundo tem que aceitar. Mas a Bíblia está dizendo diferente, não importa. A gente é quem interpreta corretamente a Bíblia, você tem que aceitar o que a igreja diz e não o que a Bíblia diz. Então, isso, irmãos, foi um dos motivos que desencadeou a Reforma Protestante. Um dos motivos que desencadeou a Reforma Protestante foi
essa falta de consideração com a revelação bíblica. Estava colocando as doutrinas e costumes da igreja como mais importante do que a Bíblia. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, e a igreja estava dizendo que a salvação é pela igreja, é pelas obras, é pelas indulgências e tudo mais. Então, estava entrando em choque, em choque. O Tomás de Aquino foi também outro grande teólogo que influenciou a cristandade. Diz o nosso comentarista do livro que ele sujeitou desavergonhadamente as escrituras à autoridade da tradição da igreja. Alegava que a igreja era a depositária das escrituras. Por isso, a igreja possui a tradição verdadeira, tanto a tradição oral quanto a tradição escrita, de modo que nenhum texto bíblico deve ser interpretado de modo conflitante com as doutrinas católicas romanas. Então, irmãos, isso até hoje ainda existe. Até hoje ainda existe. Então, a gente precisa colocar a Bíblia no seu devido lugar. Não é a igreja quem diz o que a Bíblia ensina, mas é a Bíblia quem diz o que a igreja deve ensinar, né? Repetindo para ficar gravado. Não é a igreja quem diz o que a Bíblia ensina, mas é a Bíblia quem diz o que a igreja deve ensinar. Nós, na Assembleia de Deus, temos o costume de colocar em cima dos nossos púlpitos um exemplar da Bíblia Sagrada, simbolizando ali, dizendo para todo mundo que ela tem a autoridade maior, né? Ela está acima de qualquer palavra de homem, né? Então, a Bíblia, as Escrituras, é a autoridade maior dentro da igreja. Outro alvo errado, ou outro equívoco, na interpretação das Escrituras, cometido também por muitos cristãos ao longo da história da igreja, é a busca por um significado mais razoável, aquela ideia de misturar a fé com a razão, né? E colocar a razão como mais importante, e colocar, não vou dizer nem a razão, a ciência, como aquilo mais importante. Então, quando a pessoa lê lá um texto bíblico, Jesus ressuscitou, mas o que é que a ciência diz? Não, a ciência diz que quando a pessoa morre, não volta mais. Nunca a ciência provou que alguém pode ressuscitar. Então, se a ciência diz que ninguém que morre ressuscita, então eu não creio que Jesus ressuscitou. Então, a interpretação correta desse negócio de ressurreição de Jesus é dizer que, na verdade verdadeira, o Jesus histórico, ele jamais ressuscitou, mas os discípulos inventaram essa ideia, inventaram essa narrativa para poder colar, né, e fazer decolar a igreja, né? Então, Jesus não ressuscitou literalmente, mas ele ressuscitou no querigma, na pregação dos discípulos. Então, esse método histórico crítico, ele busca uma adaptação à razão. Tudo aquilo que não foi explicado pela ciência, então, eles rejeitam. Eles tentam fazer uma adaptação da Bíblia à cultura. Talvez o pior erro na história da interpretação cristã seja torcer ou rejeitar textos a fim de forçar as escrituras a harmonizar-se com a filosofia, com o pensamento erudito ou ética cultural em voga na época. Então, muitos estudiosos, né, muitos acadêmicos, muitas vezes, irmãos, eles se vendem, se debandam, né, com esse academicismo de querer, né, vamos dizer assim, adaptar a Bíblia à cultura da época. Então, eles já partem do princípio que o que é dito nas ciências humanas, o que é dito pelas ciências sociais, o que é pregado aí pelas ciências naturais e por todas as ciências dos homens, isso aí é a verdade.
Então, se a nossa interpretação bíblica não concordar com o que as ciências humanas dizem, então a gente deve mudar a nossa interpretação. A gente tem que se submeter à visão secular, né? E isso, irmãos, não é correto. Esse método histórico crítico, irmãos, na verdade, ele prega essa acomodação, né, da teologia às ciências humanas e sociais. O iluminismo do século XVIII caracterizava-se pelo racionalismo, o qual pregava que a mente humana era a derradeira autoridade para determinar a verdade. Então, do século XVIII para cá, né, da Revolução Francesa para cá, surgiu esse movimento intelectual aí do iluminismo, já começou um pouco antes no Renascimento, na Renascença, aí vem o iluminismo, em que os homens disseram, não, nós não precisamos mais da igreja, não precisamos mais de Deus, não precisamos mais da Bíblia para entender o mundo, para entender o homem e a vida. Nós precisamos da nossa razão, a nossa mente, nós vamos estudar as coisas, nós vamos pesquisar as coisas e vamos entender tudo com a nossa razão. A razão é quem tem a palavra final para tudo na vida. Então, eles diziam que tudo que não pudesse ser confirmado pela razão ou pela ciência, então não era verdade. Ah, mas Israel passou no Mar Vermelho a pé enxuto. Não, isso não é verdade. Jesus nasceu de uma virgem. Não, mas uma virgem não pode ter filho. Isso não é verdade. Então, isso aí não é a palavra de Deus. E aí, irmãos, começou a descrer de muitas coisas. E isso deu origem, à prática desse método histórico crítico, que surgiu nessa época pós-iluminista, deu origem à teologia liberal. O escritor, para essa teologia liberal, o escritor bíblico escrevia do seu ponto de vista supersticioso, preconceituoso e ignorante. Aí ele diz, não, Paulo, ele era homofóbico, porque Paulo era homofóbico, porque Paulo dizia que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Paulo era preconceituoso, porque ele não condenou a escravidão. Porque Paulo era machista, e blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. Então, eles criticam os escritores bíblicos, dizendo que eles não foram inspirados por Deus. Para os teólogos da teologia liberal, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não foi inspirada por Deus. É apenas um livro humano, histórico, cheio de preconceito, de superstição e de ignorância. De acordo com os liberais, a verdade estava escondida sob várias camadas de mitos, as quais deveriam ser removidas no processo de busca da verdade. Então, quando, para os liberais, para essa hermenêutica histórico-crítica dos liberais, então é como se, imagine aí, você tenha lá um repolho, um repolho, que é aquele montoado de folhas, formando ali uma cabeça, e você tem lá o meristema, o embrião ali, lá no centro, aquela folhinha central que está lá no miolo lá daquela cabeça lá do repolho. Aí você tem que tirar as folhas externas, Tira uma folha, tira outra, porque cada folha dessa é uma superstição, é um preconceito, é uma ignorância, não é a palavra de Deus, e você vai tirando essas coisas até encontrar a palavra de Deus lá dentro, no interior. Ou seja, para a teologia liberal, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que pode conter a palavra de Deus. Então, é uma coisa bem absurda. Surgiu também, dentro desse método histórico crítico de interpretação, a teoria da crítica das origens documentárias, ou a crítica das fontes.
era a ideia de que tudo estava em evolução, fez com que os liberais acreditassem que os livros da Bíblia tinham recebido acréscimos durante sucessivas gerações até chegarem às suas formas atuais. Então eles diziam: não, a Bíblia foi muito alterada ao longo da história. Ao longo da história, acrescentaram muita coisa, corromperam o texto que nós temos hoje já não é mais o original. Você diz lá que Deuteronômio foi escrito por Moisés, mas que nada, muita gente ali escreveu, enxertaram outras coisas, blá, 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 blá. Em essência, o intérprete moderno dessa escola de interpretação do método histórico crítico considerava cada autor bíblico um mero copista de outras obras. Então, com isso, eles desconsideravam a inspiração divina, desconsideravam aquilo que Pedro disse. Pedro disse que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, nenhuma profecia da Escritura é produto da mente, da imaginação humana, mas homens santos de Deus falaram impelidos pelo Espírito Santo. Está certo? Então, irmãos, eles tinham um conceito muito errado, não consideravam a Bíblia como a palavra de Deus. Os críticos das fontes documentárias tomavam por certo que o significado de um texto achava-se mais nas suas origens documentárias do que na sua forma final. Então, são equívocos sérios. Depois vem aí, com o passar dos anos, o existencialismo e a desmitologização da Bíblia. Então, já no início do século XX, junto aí com o surgimento do movimento pentecostal, claro que esses dois movimentos surgiram na mesma época, mas não tinha nada a ver com o outro. Enquanto os liberais, enquanto a teologia liberal estava dizendo que não existia milagre, estava dizendo que não acreditava em milagre, nem acreditava em milagre hoje e nem milagre do passado, os pentecostais estavam orando a Deus, buscando milagres, buscando o poder de Deus, realizando milagres, sendo batizados no Espírito Santo, recebendo dons espirituais. Então, no início do século XX, ao racionalismo dos liberais foi acrescentado as ideias do existencialismo. Os existencialistas, essa corrente filosófica aí do existencialismo, eles ressaltam as experiências interiores da vontade, das emoções e da consciência e nada aceitavam como certo, nem sequer a Bíblia. Então, o importante é eu me sentir bem, eu me sinto bem assim, eu acho que dessa forma eu encontro Deus, eu acho legal assim, não importa o que a Bíblia diz. Eles acreditavam que os milagres eram simplesmente um método literário antigo de usar mitos para transmitir a verdade, mas que aqueles milagres de fato não aconteceram. Na verdade, aquelas várias pessoas que os evangelhos dizem que estavam endemoniadas, que Jesus expulsou demônio lá como do Gadareno, na verdade, não era demônio, coisa nenhuma, não era espírito maligno, coisa nenhuma, que isso não existe. Na verdade, eram doenças, mas ele não sabia dizer o nome da doença, porque a medicina não era avançada, aí dizia que era demônio. Mas, irmãos, não é por aí. Não é assim que a Bíblia revela. Então, na cabeça deles, a Bíblia estava cheia de mito, estava cheia de invenção, de história da carochinha, de mito, de coisa inventada pelos escritores, de modo que o intérprete bíblico, que nós, ao lermos a Bíblia, a gente precisa desmitologizar ou remover os mitos de um texto para descobrir o seu verdadeiro significado. Então, é um absurdo, assim, sem tamanho, fora de série, um pensamento desse tipo. A nova hermenêutica, ou hermenêutica pós-moderna, é uma abordagem que se centraliza mais no leitor do que no texto.
Tudo isso aqui, irmãos, todas essas abordagens, a gente está fazendo assim um apanhado histórico, mais ou menos na história, como foi surgindo as coisas, né? E essa nova hermenêutica, ou hermenêutica pós-moderna, ou hermenêutica contemporânea, é uma abordagem, né, em que coloca o leitor como autoridade final. É mais importante do que o texto. Então, nesse sistema de interpretação, a pergunta para o intérprete não é o que significa esse texto? O que é que Deus quer falar para mim através desse texto? Mas a pergunta que o intérprete deve fazer é o seguinte, isso na visão deles, o que ele significa para mim? Então, na verdade, na pós-modernidade, nesse tempo que a gente está vivendo, essa nova hermenêutica, ela prega aí a centralidade do leitor e não do texto. Quem vai determinar o sentido do texto não é o autor do texto, é mais o leitor, aquele que está lendo e interpretando um texto, de modo que é razoável, e se espera que quando eu leio um texto, eu tenho uma interpretação válida, né? Se Ehrenberg lê o texto, vai ter uma interpretação válida. Se o irmão Antônio Francisco lê o mesmo texto, vai ter uma outra interpretação, e isso também é certo. Se do Edson lê o mesmo texto, vai ter outra interpretação, também está correto. E são corretas tantas interpretações existirem, tantos quantos intérpretes interpretarem. Então, isso, irmãos, é um absurdo. Isso é um absurdo por quê? Porque o texto bíblico só tem um único significado. Quando o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aquele texto bíblico, ele queria comunicar uma mensagem original, o significado pretendido pelo autor. Eu não posso colocar palavras na boca do escritor bíblico. Se Paulo está dizendo, irmãos, que prostituição, impureza e lascívia são obras da carne, e que quem faz isso não herdará o reino de Deus, eu não posso estar, vamos dizer assim, nem acrescentando, nem diminuindo nada. Eu tenho que respeitar o que está revelado claramente nas Escrituras. Não posso acrescentar e nem tirar nada. Então, é muito importante que quando a gente vai interpretar um texto bíblico, o alvo correto da interpretação bíblica, o nosso alvo correto, é descobrir, irmãos, descobrir o significado único do texto, que é aquele pretendido pelo autor. O significado de qualquer texto da Bíblia é único. É um único significado. É o significado mais natural, aquele que a gente lê. É isso que a gente lê. É aquele pretendido pelo autor. O intérprete bíblico deve descobrir o significado que o escritor pretendia transmitir ao seu público original. O significado único e original de um texto bíblico, ele pode produzir um ou vários princípios que, por sua vez, podem ser aplicados de maneiras diferentes às nossas vidas. O nosso livro-texto traz essa figura que é bastante didática e ilustra bem como é que funciona. Então, quando a gente lê um texto bíblico, a gente vai em busca da interpretação exata do texto bíblico. A interpretação exata do texto bíblico é descobrir o único sentido do texto, que é aquele pretendido originalmente pelo leitor. Ao descobrir esse único significado do texto, a gente pode tirar desta interpretação correta, a gente pode tirar um ou mais princípios, como aqui esses galhos que derivam desse único tronco. O tronco aqui, o único tronco dessa árvore, é a interpretação correta, é o sentido exato e único do texto, mas desse texto eu posso tirar um ou mais princípios universais a serem aplicados na nossa vida. E
da mesma forma, também pode acontecer que de um princípio desses a gente possa tirar uma ou mais aplicações. Então, isso é muito importante. Então, no processo interpretativo, o alvo correto da interpretação bíblica, o alvo correto que nós, intérpretes, devemos buscar é o quê? A intenção original do autor. Quando Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo escreveu ali aquele texto, o que é que ele queria comunicar originalmente aos seus leitores, né? O que é que isso significa? Em segundo lugar, depois que descobrir o único sentido, né, do texto, a gente pode tirar daquele único sentido um ou mais princípios que são verdades universais para todos. E de cada princípio desse, podemos tirar uma ou mais aplicações. O que é isso? É o princípio aplicado individualmente ou coletivamente às situações do nosso cotidiano. Então, vamos ilustrar isso aqui, observando aqui essa árvorezinha aqui, junto com esses princípios, né? Aplicações e interpretação. Por exemplo, aquele texto que Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Isso aí, irmãos, é muito claro, é um texto que não tem dificuldade de interpretação. A única interpretação, vamos dizer assim, correta ou exata desse texto é isso mesmo que o texto está dizendo. É isso mesmo que o texto está dizendo. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Agora, irmãos, dessa única interpretação correta, desse sentido único, original, pretendido pelo autor, a gente pode tirar dessa única interpretação vários princípios que podem ser aplicados na nossa vida. Por exemplo, um dos princípios que a gente pode tirar disso aí é que isso é válido também para a mulher. Se uma mulher olhar para um homem com uma intenção impura, desejando sexualmente, no seu coração já cometeu adultério com ele. Então, isso tanto vale para o homem quanto para a mulher. Mas o texto, a interpretação do texto, é só o homem em relação à mulher. Mas eu posso tirar esse princípio, que é muito lógico, que o contrário também é verdadeiro. Outro princípio que eu posso tirar desse texto é que para que haja adultério, não precisa necessariamente haver a conjunção carnal. Não precisa necessariamente o homem e a mulher se deitar na cama e praticar sexo. Só em nível de mente, de coração, de desejo e de vontade, pode acontecer. Pode acontecer. E quantas pessoas, irmãos, têm, vamos dizer assim, no seu coração cometido adultério em determinadas conversas de WhatsApp, de Facebook, de Messenger, de Instagram, homem dando cantada em mulher, mulher dando cantada em homem, e às vezes até planejando um encontro, e às vezes até outras coisas mais, ali no coração eles já decidiram praticar o adultério. Então, isso é um princípio também que pode aplicar. Outro princípio que a gente pode tirar disso aí, e uma aplicação, é que esse sexo virtual que existe por aí, nas internet, etc. e tal, é pecado também, é adultério também. Mesmo que a pessoa não vá para a cama com outra mulher, mas se faz sexo pelo computador e se masturba pelo computador, não sei o quê, está pecando também. Então, tudo isso são princípios ou aplicações que a gente pode tirar desta única interpretação exata do texto bíblico, que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. A Bíblia diz
né? Outro exemplo, a Bíblia diz que aqueles que vivem em bebedeiras, né, não herdarão o reino de Deus. Os bêbados não herdarão o reino de Deus. É claro, irmãos, que quando o escritor escreveu isso, ele tinha em mente a bebida alcoólica. Ele tinha em mente a bebida alcoólica, porque naquela época não existia ainda o conhecimento de crack, de cocaína, heroína, êxtase, essas drogas modernas que os homens inventaram aí, não era conhecida ainda na época do escritor bíblico. Ele falou isso da questão da bebedeira, da pessoa ficar ébria, né? Então, que a Bíblia condena, muito relacionado ao vinho, que é uma bebida alcoólica fermentada. Então, isso é claro, a interpretação, o sentido único, original, pretendido pelo autor é esse. Mas também a gente pode também tirar disso aí um princípio de que não somente bebida alcoólica fermentada, mas também bebida alcoólica destilada. Como, por exemplo, bebida alcoólica fermentada é o vinho, a cerveja, mas a cachaça, a vodka, são bebidas alcoólicas destiladas, embora na época não existia ainda, eles não conheciam o processo de destilação, mas é a mesma coisa, é o mesmo princípio que a gente aplica. Ah, pastor, mas cadê? Naquela época não existia cocaína, então cheirar cocaína não é pecado, porque não. Mostra o versículo onde tem a palavra cocaína. Não precisa, irmãos. Por quê? A gente pode tirar desse princípio, porque a Bíblia condena que a prática das pessoas ficarem embriagadas com vinho, com álcool, o mesmo princípio é aplicado a qualquer alucinógeno. O mesmo princípio é aplicado a qualquer droga, seja lícita ou ilícita, independentemente de ser álcool, de ser maconha, cocaína, etc, etc. Então, é de uma única interpretação do texto bíblico, que é o alvo correto da interpretação bíblica, é descobrir o sentido original pretendido pelo autor, mas a partir disso, a gente pode tirar algumas verdades universais que serve de ensinamento e de princípio para todos, e a gente pode aplicar isso a diversas situações do nosso dia a dia, tá certo? Alguma pergunta, meus irmãos, sobre isso que nós falamos até aqui nesta noite?